Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. Eu me chamo Aline Mourão, sou médica radiologista e Head of Medical Affairs da MedCloud. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é super importante para todo mundo que trabalha com imagem, que é justamente a relação do médico radiologista com o médico que solicita os exames. Na verdade, a gente sente na pele aí essa facilidade ou dificuldade, né? Porque quando essa comunicação, essa relação flui, o paciente ganha no final das contas, e quando ela é truncada ou quando ela nem existe, a gente pode retardar um diagnóstico, até perder o timing ali de um tratamento. E eu não poderia receber melhor pessoa para falar sobre isso hoje, que é a doutora Érica Condé, minha amiga e mastologista. A doutora Érica Condé, que é mastologista e imaginologista mamária com título de mamografia pelo CBR, e ela é referência aqui na região em procedimentos minimamente invasivos e ainda com uma atuação aí de educacional, né, com os jovens médicos. E é uma alegria ter você por aqui, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui. Acho que é o assunto que eu mais amo falar, né? A minha vida, meu dia a dia. E a gente que já tem uma relação tão próxima no trabalho, a gente já tem aí anos atuando junto. Então, eu acho que é um assunto que a gente, se deixasse, a gente passava o dia todo aqui falando, né? Mas acho que a gente vai pontuar coisas essenciais que, no final das contas, todo mundo ganha, principalmente nossas pacientes. É verdade. Bom, e para já mergulhando no nosso assunto, eu queria te perguntar, o que fez você escolher, porque desde o início na sua carreira, mastologista, mas já com esse foco na imagem, o que fez você escolher isso desde o início? Então, eu fui vendo a importância da imagem nas nossas decisões clínicas, sabe? Eu percebi, primeiro, que existia uma dificuldade do especialista na imagem e essa comunicação. Então, às vezes a gente fica muito refém do que vai vir, a gente não conseguir tanto um diálogo com o radiologista. E a imagem, ela, para a mama, ela é essencial, ela é fundamental, ela vai nortear muito a nossa decisão clínica e, às vezes, uma conduta muito assertiva está totalmente ligada à imagem. Então, eu acho que isso me fez buscar, assim, não, de que forma, então, eu vou poder oferecer mais para as pacientes, no sentido de mais diagnóstico precoce, mais tratamentos menos agressivos, né? Então, eu acabei indo buscando esse conhecimento e, enfim, estamos aqui hoje, né? É isso, né? E assim, para você que transita justamente, né, nesses dois mundos, você acha que quando a solicitação vem faltando informações, que na verdade não é muito uma realidade da mastologia, graças a Deus, né? No geral, vocês tendem a dar bastante informação. Mas você acha que isso pode prejudicar ali a análise da imagem, propriamente dita? Com certeza. Eu acho que, eu sempre falo, né? A imagem e a patologia são duas especialidades que muitas vezes o médico não vai ter aquele contato com a paciente, com a história. E eu sempre brinco, gente, o radiologista, o patologista não tem bola de cristal. Então, é muito, assim, muito mais fácil para a gente que tem toda a história clínica, o exame físico, sugerir hipóteses diagnósticas do que a gente fazer um pedido seja para o radiologista ou patologista sem nenhuma informação. Então, a falta de informação no pedido, com certeza, vai muitas vezes atrasar diagnóstico, deixar, né, literalmente o radiologista na mão, porque não, o exame ele é para complementar, não é bola de cristal. Exatamente. E esse cuidado integrado, né? Eu acho que a paciente fica muito satisfeita quando eu recebo paciente referenciada sua, né, da sua equipe, e aí eu falo, não, pode deixar que eu vou falar com a doutora Érica. Elas ficam, assim, tranquilas, sim, né? Sim. Porque percebe, mesmo estando em lugares físicos diferentes, elas percebem que tem essa integração, né? Sim. E fora a tecnologia hoje em dia, né, que nos ajuda muito, por exemplo, na plataforma da MedCloud, a imagem que eu vejo, que eu laudo, é exatamente a imagem que você enxerga como solicitante e é exatamente a imagem que o paciente acessa. Exato. Não, hoje em dia não tem mais diferença. Então, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia, precisa de uma avaliação específica ali, você pode acessar a imagem, eu marcando ali o que eu medi, por exemplo, imagem-chave, às vezes um vídeo, né, que Sim, ajuda muito. Muito. Então, ou seja, a gente tem essa tecnologia a favor e realmente
esse cuidado integrado, que a medicina, afinal de contas, é um esporte de equipe, a gente está em época de... Exatamente. E as pacientes ficam encantadas, assim, eu acho o máximo, porque quando elas voltam, às vezes eu solicitei a ressonância e tudo, e elas voltam ou para eu fazer uma ultrassom second look, ou para a gente determinar ali a conduta de um caso, e aí eu abro no computador e eu mostro para elas, olha, não, mas eu e a Aline conversamos, tá vendo essa imagem aqui? A gente discutiu sobre isso. Então, assim, as pacientes ficam encantadas, se sentem muito mais seguras, né? Porque uma coisa é você chegar, pegar um exame que você fez em outro lugar, tudo, chegar lá e entregar para o seu médico e aí? E cadê a comunicação? A hora que elas vêm, não, mas espera aí, elas sentaram, elas conversaram sobre o meu caso, houve um interesse, assim, é engraçado porque elas se sentem mesmo especiais, pode-se dizer assim. E é isso mesmo, né? Porque, assim, às vezes você pega uma imagem impressa, que não é aquilo dali. Eu costumo dizer, a beleza ali da radiologia, a gente não pode resumir a um papel e uma impressão de imagem, porque aquilo ali não tem nada a ver com o que é a realidade. Tanta, né, tecnologia, a imagem é realmente bonita, ela diz muita coisa, né? E você tocando nesse ponto. Não, e é importante você tocar esse ponto, assim, da nossa conversa. Às vezes, você me dá as informações e aí eu falo, estou na dúvida desse caso específico, é justamente que a gente vai esclarecer. Às vezes, essa paciente volta para um second look e, às vezes, eu revisito aquele caso para falar, será que alguma dúvida que a gente ficou? Eu acho isso super interessante. Ou, às vezes, depois que sai o diagnóstico, adoro fazer isso, né? Sai o diagnóstico, confirmou, não, peraí, deixa eu ver de novo aquela lesão, porque também é uma curva de aprendizado. Cada caso é um caso, né? E a gente tendo esse retorno do patológico para o radiologista é muito importante. E, assim, sem ter aquela coisa, eu fico pensando que, eventualmente, podem existir por aí alguns profissionais que falam assim, mas eu não vou rever isso, isso daqui acabou e tal. E não tem espaço. A medicina não tem mais espaço para isso, mesmo. Né? Não mesmo, assim. Isso quando você falou da foto, é interessante, porque muitas vezes chega, exatamente por eu ser a mastologista, que faz a parte de imaginologia, chega muita paciente com divergências de exame, fez mamografia num lugar, e aí o ultrassom falaram outra coisa. Então, eu recebo muita paciente que chega com exames e, às vezes, elas têm a dúvida que aquela relação que a mamografia vê nódulo, o ultrassom falou que era cisto, e elas chegam assim, por que meus exames estão diferentes? E então, assim, chegam essas pacientes para mim, às vezes eu olho o ultrassom e eu falo assim com ela, falo, olha, por essa foto, acho que não é isso, mas é diferente eu ver uma foto de eu fazer o exame, né? Ou ver vídeos do exame. Por quê? Porque o exame ele é dinâmico. Às vezes a gente tenta fazer uma foto para tentar representar aquilo que na hora do exame a gente percebeu, mas somente pela foto a gente não consegue falar. Então, por exemplo, chega paciente com exame de fora, eu vou sempre refazer o exame. Por quê? Porque a imagem dinâmica é diferente da foto, né? Então, isso também é muito importante. Com certeza, a gente pode fazer ali no ultrassom, né? Você pode fazer a imagem que você quiser, depende muito ali do operador, né? Do operador dependente, como a gente fala. Exato. E assim, eu queria saber a tua opinião também. Eu costumo dizer até para os residentes, eu falo assim, gente, essa aproximação, a gente reclama muito, né? O radiologista reclama muito, porque eu não tenho informação, então também vou dar aquele laudo, que eu também acho que não é por aí. Eu falo assim, gente, essa aproximação, ela precisa sair de nós. Eu realmente acho isso. Porque assim, historicamente, o radiologista, ele é um médico do médico. A gente está ali para tirar uma dúvida, para auxiliar naquele tratamento. Então, assim, tantas coisas que eu aprendi com vocês. Eu vou fazer a cirurgia, assim, por exemplo, é coisa que não tem no livro de radiologia. Sim. A cirurgia é essa informação é importante. Sim. Então, qual é a sua visão? Eu acho que isso é fundamental. E aí, eu acho que até voltando na pergunta do início, por que eu busquei a imagem? Eu acho que veio dessa necessidade. Então, graças a Deus, agora a gente está mudando. Eu acho que você foi uma radiologista aqui em Manaus que deu esse campo para a gente começar essa discussão de forma intensa. Acho que se a gente for olhar, a gente já tem 8 anos trabalhando juntas, né? Então, é exatamente essa necessidade de ter mais informação. Eu falei assim, bom, já que eu já tenho toda essa informação, a gente consegue ir casando tudo, né? E eu falo que, então, assim, hoje, com título em mamografia, em imagem, são 7 anos, né? 7 para 8 anos que eu tenho. Então, assim, eu consegui nesses anos, a gente vai vendo, bom, eu vi essa imagem. Aí, essa imagem eu sempre biopsiava, essa imagem eu biopsiava, e eu comecei a ver, por exemplo,
não, mas essa imagem sempre vem benigno. Então, você começa, às vezes, não, essa imagem que talvez seria 4, eu já posso começar a dar 3, porque eu já biopsiei tantas imagens assim e não vem nada. Ou, ao contrário, uma imagem que talvez inicialmente eu achava que era um 3, eu comecei a ver, nossa, mas essa evolução aqui está diferente. Então, aquela imagem, comecei a perceber características nela que já jogavam ela para 4 e aí eu já indicava mais biópsia. Então, assim, você ter todo o cenário do início ao fim, então você conseguir linkar o exame físico, a paciente chegou com essa queixa, a imagem era assim, investigamos esse resultado. E aí você começa a já perceber padrões, né? Entre clínica, imagem, patologia. Então, a gente começa a ficar muito mais assertivo exatamente por ter mais informação. E aí, se você não faz a imagem, por que não dividir essa informação com o radiologista? Né? Eu acho que, às vezes, e parte até um pouco das pacientes, né? Eu acho que você já deve ter visto a paciente que fala que chega para fazer imagem e fala assim, eu não vou contar que eu tenho nódulo, não. Né? Não vou contar para ver o que essa outra médica vai falar. Quando, na verdade, não, gente. Quanto mais informação, melhor. Exatamente isso. A gente precisa desmistificar isso aqui. Quanto mais informação, o seu exame anterior, porque os exames, eles são complementares. Eu costumo dizer assim, a mamografia é como se fosse uma luz, assim, que você acende. Quando eu vou fazer um ultrassom e eu tenho a mamografia, é outra história. Exato. Né? Você imagina você entrar numa sala escura, assim, você vai se barrar na mesa, na cadeira. Quando você tem mamografia, é a luz que acenderam na sala. Então, assim, é super importante. Isso é bom até a gente falar para as pacientes, traga o seu exame desse ano, do ano passado, mantenha aquela sua pastinha ali e leve, disponibilize para o radiologista, porque isso realmente é fundamental. A gente não vai colar laudo, né? Não vai, não existe isso. É realmente para auxiliar ali, ver o padrão, o histórico, né? Porque os exames contam uma história. Quando a gente vê só aquela parte, só aquele exame único ali, a gente pode até sugerir uma biópsia que talvez não precisasse se eu tivesse aquele histórico, né? Exatamente. Se eu tivesse acesso àquelas imagens. E quando a gente fala de imagem digital, não é aquela imagem impressa, é a imagem que aparece no computador. Se você tem se você tem a tecnologia, se você tem o aplicativo, está tudo guardadinho lá. Exato. Bom, e agora vamos passar para um novo ponto, que é a gente falando de comunicação, e é o BIRADS, né? Uma padronização que deu super certo, mundialmente falando, até existem outros RADs atualmente, né? E a gente teve uma revisão recente. Você acha que essa revisão auxiliou a gente aí na prática? O que mudou na realidade? Nossa, eu achei sensacional essa revisão, porque eu acho que essa nova edição do BIRADS, ela literalmente veio para refinar. Exatamente, eu acho que, igual eu falei, com os anos a gente vai tendo a expertise do que indicar e o que não indicar. Eu acho que essa nova edição veio para concretizar essa é a nossa expertise. Então, assim, o BIRADS começou lá atrás e aí, à medida que a gente vai aplicando, a gente vai refinando. A gente vai vendo, não, e aí, tudo aquilo ali que a gente biopsia é realmente alguma coisa ou não? Então, quanto mais os anos passam, mais a gente vai percebendo as características e refinando o que precisa investigar, o que dá para eu acompanhar, o que eu preciso saber mais informação. Então, eu achei que essa edição veio para lapidar, né? Eu concordo, eu super concordo. Por exemplo, na parte da ultrassonografia, o BIRADS é uma padronização para exames de imagem da mama, tanto mamografia, ultrassom e ressonância magnética. No ultrassom, por exemplo, veio a questão do componente glandular, né, como biomarcador. Antigamente a gente falava do componente glandular, é homogêneo, heterogêneo, só para dizer assim, esse padrão aqui me prejudica, eu posso não ver uma imagem por conta dessa anatomia da paciente, mas não tinha essa visão, assim, de aquilo ali ser um marcador, ter um alto risco ali, que agora veio para o radiologista isso. A gente também auxiliando vocês nessa questão do risco, né? Exatamente. Então, assim, essa questão, né, para quem não é da área, a gente classifica a mama pela quantidade de glândula e gordura. Então, mamas mais densas, com mais tecido fibroglandular, são mamas com maior quantidade de glândula em relação à gordura. E, basicamente, se eu não me engano, desde 2022, mamas densas pós-menopausa entrou como marcador de risco. Então, num guideline que saiu
saiu em 2020, tenho quase certeza mesmo que foi final de 2022. Mama densa foi classificada de forma isolada como um fator de risco para câncer de mama, na pós-menopausa. Então, a mulher não precisa ter nenhum outro fator. Se ela tem mama densa pós-menopausa, ela é classificada como alto risco e no rastreio dela já entra a ressonância. Então, se desde 2022 a gente já estava sabendo desse marcador, por que não a gente colocar isso, então, nos laudos? Porque vai fazer toda a diferença. A hora que tem lá, a mulher tem um laudo classificando a mama dela como densa, bom, esse rastreio aqui tem que ser diferente. Então, eu achei que colocar isso, como eu falei, foi essa lapidação que veio para acrescentar e muito no nosso rastreio. Perfeito. E você falou também do rastreio em ressonância, que é uma coisa relativamente nova, né? Sim. E assim, eu faço praticamente, hoje em dia, muito por conta dessa nossa relação, eu faço praticamente só ressonância de mama. Pelve também, mas meu volume maior é ressonância de mama. Justamente por isso. E a gente melhorando, fazendo os exames mais curtos. E eu acho que realmente uma tendência que não vai voltar atrás, né? Não Porque mesmo. a gente consegue ver exame bem inicial para uma mama densa, realmente. Exato. E hoje é isso, né? Cada vez mais a gente fala dessa individualização de rastreio, de conduta, né? Então, a gente tem aquela classificação global, mamografia a partir de 40 anos e tudo. Então, isso é muito ainda global. Só que cada vez mais a gente vai entendendo essas particularidades. Então, se eu tenho uma mama densa pós-menopausa, não é só mamografia e ultrassom que eu tenho que fazer, eu já acrescento nesse rastreio a ressonância. Não, agora, se eu tenho uma mulher com uma mama completamente adiposa, não tem problema, a gente não precisa colocar a ressonância. Então, a gente vai individualizando isso, né? É muito interessante. E assim, na ressonância, a lesão não nodular na ressonância a gente já tinha há muito tempo. Mas o Birrad trouxe agora uma coisa que a gente já via na prática, né? Sim. Que é a lesão não nodular na ultrassonografia. Inclusive, uma dor da gente aqui, que não temos a biópsia pela ressonância, você viu uma alteração. Aí volta para o second look no ultrassom, que é uma alteração que você via e até biopsiava, até fazer diagnóstico. Mas a gente não tinha isso ainda, né? Não. E eu achei, assim, sensacional, porque a lesão não nodular, ela existe. E muitas vezes ela é positiva. Ainda tem isso, né? Então, assim, a necessidade da gente classificar aquilo dali, né? Que antes, na ultrassom, nas mamografias, as assimetrias. E muitas vezes, eu via, inclusive, vejo bastante que para muitos radiologistas ainda é uma dificuldade. A lesão não nodular, nem sempre ela é tão clara. O nódulo, ele quase que grita aos olhos. A lesão não nodular, você tem que ter um olhar bem específico para aquilo. Muitas vezes a gente vai achar ela no second look, é a mamografia que viu a assimetria, é a ressonância que viu ali aquela lesão não nodular. Então, assim, ter colocado ela no ultrassom, eu acho que foi um ganho muito grande, principalmente porque muitas vezes vão ser lesões que vão vir positivas. Eu também achei. E uma lesão, às vezes, precoce, né? Sim. Então faz toda a diferença. Dá mais substrato também para investigação, porque você fazia, tem uma área de realce, tem uma área de realce não nodular, aí mamografia não tem micro, ou não tem uma simetria. O que você faz, né? Então agora realmente ficou mais claro essa comunicação. Claro que agora também é a nossa curva de aprendizado, né? Exato. Do radiologista, porque às vezes é até palpável, não é, Érica? Sim. E uma coisa que eu aprendi com vocês também, o paciente está bem ali na hora de fazer ultrassom especificamente. O paciente está ali, às vezes eu faço isso na minha prática, sabe? Sim. Deixa eu ver se essa lesão é palpável, você vê a imagem, realmente juntar ali esses dois mundos. Exato. Um outro ponto que eu achei super bacana também do novo ultrassom e também puxando a gente para essa parte prática aí é a questão dos linfonodos. Sim. Porque não é só você falar o tamanho do linfonodo, onde ele está localizado, mas assim, no nível também, mas ver também assim, a morfologia, que é super importante quando a gente está falando de linfonodo, e o histórico dessa paciente. Ela tem o diagnóstico, ela foi vacinada, então tudo isso entra como uma avaliação da imagem. Sim. Linfonodo hoje para mastologia, a gente está com muito estudo batendo em cima de linfonodo. Por quê? Porque linfonodo, a gente sabe que muitas vezes ele pode ser preditivo, então linfonodos positivos, muda o estadiamento da paciente, muitas vezes vai mudar a nossa conduta, vai indicar uma quimioterapia neoadjuvante ou não, eu vou
posso seguir com a cirurgia upfront. E essa avaliação do linfonodo na hora do estadiamento, hoje os estudos têm colocado como essencial. Então, assim, uma boa avaliação dos linfonodos, classificando o tamanho, principalmente espessamento de cortical, né? Aquelas características ali, a morfologia do linfonodo. Hoje a gente não está preocupado com o tamanho, a gente está preocupado com a morfologia do linfonodo. Então, assim, entrou muito. Por quê? Porque a gente também tem muitos trabalhos falando, por exemplo, de downstaging, de descalonamento de tratamento. Então, assim, hoje, baseado nesse estadiamento correto, eu posso abrir mão de operar axila de paciente. Então, assim, eu que na minha formação vem ali do esvaziamento axilar, cirurgias agressivas, que a gente tirava mais de 20 linfonodos de paciente. Hoje a gente fala em não operar a axila. Mas o que eu preciso para eu conseguir ter essas condutas? Um bom estadiamento. O linfonodo hoje eu preciso de uma excelente avaliação dele, para eu ter segurança para ou indicar ou não indicar abordagem axilar. Então, assim, eu acho que esse novo olhar para os linfonodos no ultrassom, que é considerado o padrão ouro para a gente avaliar linfonodo, eu achei que foi, assim, sensacional, porque veio a casar com o que a gente está aplicando na prática. Então, para eu aplicar na prática com segurança, eu tenho que ter o respaldo da imagem. Eu acho super importante enfatizar isso, né? Que essa avaliação é por ultrassonografia, é o melhor exame para avaliar linfonodo. A gente consegue ver o linfonodo na ressonância? A gente consegue. Mas a ressonância tem uma limitação, por exemplo, do plano de corte. Às vezes parece que é um espessamento cortical e não é. Exato. Então, consegue ver, mas é limitado. Agora, essa avaliação por ultrassonografia é fundamental. Antigamente, a gente dava uma olhadinha, você falou da formação que esvaziava, a minha formação também na imagem, a gente fazia o exame da mama e dava uma olhadinha, assim, 2 segundos na axila. Então, assim, isso mudou. O CBR, agora já há alguns anos, né, é um exame da axila, é mama e axila, né, o convênio. Então, assim, é um exame específico. Ele tem que ser feito com todo cuidado, cautela, calma, porque isso vai... Eu acho que é uma das coisas mais importantes, né, para o tratamento. Não, demais, é isso. Tem que parar, olhar a axila com cuidado, olhar todos os linfonodos, porque assim, às vezes, você já deve ter passado por essa situação. Às vezes a gente olha assim, quando você dá uma olhada menor, você fala, tinha um outro ali que até então você não tinha visto. Então, assim, uma olhadinha rápida na axila, às vezes você vai deixar passar coisa. Então, assim, olhar bem todos os níveis, né? E agora, né, a gente, na descrição de colocar lá, achou um linfonodo alterado, de escrever localização nível 1, nível 2, nível 3, enfim. Isso é muito importante, porque, como eu falei, está mudando muito a abordagem, né? O tratamento, cirurgia, indicação de medicamentos ou não, quimioterapia ou não, cirurgia ou não. Então, assim, essa avaliação, ela é crucial para a conduta da mastologia. Você sabe que agora eu tô lembrando, você falou da experiência da gente ao longo dos anos, eu acho que talvez um pouco por conta disso, de olhar o linfonodo com outro olhar, a gente já fez vários diagnósticos de doença sistêmica, né, doença linfoproliferativa, uma paciente que chegou pela mama, não era tão comum assim, né? Mas vira e mexe acontece. A gente tem alguns casos aí de linfoma que foi exatamente por essa abordagem, diagnosticado, sabe? Agora, né? Exato. E uma frase interessante, assim, que eu escutei até um professor meu falar e que eu achei sensacional dessa mudança nesse tratamento e abordagem da axila. Eu venho do esvaziamento axilar e hoje eu já tenho paciente que eu não abordo axila, né? E esse meu professor, ele fez uma comparação de... os novos residentes agora, como cada vez mais a gente faz menos esvaziamento axilar, então os residentes hoje não têm mais tanto volume de cirurgia para aprender esse tipo de cirurgia, né, de esvaziamento axilar. E ele fez uma comparação que os novos residentes hoje, eles estão começando a enxergar o esvaziamento axilar igual a gente, na nossa época da formação, via a mastectomia Halsted.
Então, assim, para a gente ver como é importante esse refinamento, né? Então, todas essas mudanças, essas lapidações, seja na técnica cirúrgica, na imagem, num padrão de revisão como o BIRADIOS, é isso, é porque a prática vai refinando e a gente vai entendendo o que de fato é importante e é aquilo que a gente pode abrir mão. Exatamente. Né? E tu sabe que às vezes os pacientes me perguntam isso, assim, é aquilo que a gente já abordou aqui, dá muito mais segurança para a paciente. Às vezes ela vai operar veio pós-químio, vai operar, elas me perguntam, e a axila? Tem medo, né? Às vezes o paciente muito medo de ficar com aquele edema. E aí eu explico a biópsia de linfonodo sentinela, como é que acontece e tal. E aí a impressão que eu tenho é que ela vai chegar lá no seu consultório já, porque aí é um contexto, um tempo, né, que a paciente leva para entender ali o que está acontecendo. Então, assim, já é um outro momento que ela tem uma ideia dessa cirurgia, que costuma ser hoje em dia, bem tranquila. Bem tranquila. E o linfedema, inclusive, um dado, assim, as pacientes ainda têm muito medo e tudo, mas, por exemplo, eu tenho 15 anos atuando, eu não tenho nenhum caso de linfedema. Então, assim, na verdade, antigamente, como as cirurgias eram muito agressivas, embora a gente saiba que só a técnica cirúrgica não é o único fator para o linfedema, né? Mas hoje a gente vê cada vez menos, né? Então, essa semana mesmo, eu tive uma paciente que tratou final do ano, e aí ela, nossa, e eu sofro tanto, porque agora esse meu braço esquerdo, a minha veia é muito ruim, a minha veia só era boa no braço direito, e agora eu não posso mais fazer exame aqui. Eu falei, mas quem falou pra você que não pode? Eu falei, eu nunca te falei isso. Aí ela, você tá falando sério? Eu falei, sim. Primeiro, você fez só uma biópsia de linfonodo sentinela, você não fez esvaziamento axilar, a punção não vai ser ela que vai causar o linfedema. E aí, inclusive, quarta-feira, ela fez o exame, postou lá e me mandou que ela puncionou no lado direito, que a gente operou e tudo. Então, assim, isso, inclusive, é um mito que a gente tem que desmistificar também. Super interessante, muito bom você ter falado sobre isso. E a gente vê as pacientes... É muito bacana. Assim, eu, por exemplo, que eu não tinha contato com essas pacientes pós-tratamento, né? Sim. E agora acompanhando, até a rede social ajuda muito, né? A gente, para mim, eu acho sensacional. Porque é praticamente uma vida normal. A pessoa trata, né? Realmente tem aquele momento ali que é um pouco mais difícil e depois consegue, eu fico muito feliz, assim, de ver as pacientes praticando atividade física, vivendo uma vida normal, fazendo o controle, né, fazendo o exame periódico. Sim, inclusive, muita gente, às vezes, em restaurantes, a gente vai jantar, encontra com amigos, sempre tem aquela pergunta assim, nossa, seu trabalho deve ser muito triste, né? Você trabalha com câncer e tudo. Eu falo, não, gente, de maneira nenhuma. Graças a Deus também, eu trabalho com um tipo de câncer que as taxas de cura são muito altas, né? E por isso que eu corro tanto atrás desse diagnóstico precoce, porque o diagnóstico precoce no câncer de mama, a cura é quase 100%. Então, eu falo que eu trabalho com câncer, mas eu trabalho com vida, com muita vida. Então, o meu trabalho tem uma alegria, assim, que não tem como eu descrever. É isso aí, muito bacana acompanhar, né, e ver realmente toda essa... E acho que você trouxe aqui para Manaus também uma nova realidade, eu entendo isso, né, 8 anos, né, pelo que você falou, a gente via muito tratamento ainda, né, mais radical, e essa questão da feminilidade que o Instituto VinCT traz, né, com a equipe, junto ali, rádio, masto, cirurgia plástica. Fala um pouquinho aí da sua equipe, do seu trabalho aqui para a região. Sim. Então, assim, o Instituto VinCT, eu acho que é a menina dos meus olhos, né? Para mim, eu tenho um sentimento muito grande de ser a fundadora do Instituto VinCT, porque, de fato, a gente conseguiu mostrar para as pessoas que tratar o câncer de mama é possível preservando autoestima, feminilidade. Então, eu sei que é um tratamento que ninguém quer passar, mas é possível a gente tornar este tratamento mais leve, a gente pensar no pós-tratamento das pacientes, porque eu sempre falo, existe muita vida após o câncer de mama. Então, assim, a gente montou uma equipe multidisciplinar, onde todo mundo se conversa, porque está todo mundo ali preocupado com toda a trajetória da paciente. Então, a gente tem, né, integração mastologia, radiologia, cirurgia plástica, oncologia, e cada vez mais profissionais agregando, né, como endócrino, psicologia, cardiologia, nutricionista, enfim,
para a gente conseguir fazer essa trajetória da paciente muito mais leve, né? Então, eu fico muito feliz porque, assim, quando eu cheguei aqui, eu ainda via muitos tratamentos radicais e muitas vezes de pacientes que não precisavam. Pacientes sendo submetidos a mastectomia com esvaziamento, sem ter indicação de um tratamento tão radical. Escutava muita frase assim, não, primeiro eu tenho que te curar, depois você vai atrás da reconstrução. Sendo que a gente sabe que uma paciente que foi mutilada, de acordo com os estudos, cerca de 80% não volta para reconstruir. Né? É mesmo. Então, assim, eu falo muito isso. Tratar o câncer de mama, entre aspas, por favor, é fácil. O difícil é a gente tratar a mulher, né? Então, porque às vezes você vai tratar o câncer de mama, mas você vai adoecer a mulher. Ela vai se isolar, vai fechar o seu círculo social, não vai mais ter liberdade com o parceiro. E aí, quando a gente vê a relação do casal acaba, ela não se sente mais confortável com nenhuma roupa. E aí, ela começa a se fechar cada vez mais. E aí, para de querer comparecer a eventos. Então, assim, às vezes... para outros pode parecer assim, nossa, mas você está viva, né? E não. Viva a custas de quê? Como? A gente tem que preocupar com isso. Então, assim, muitas vezes a paciente chega para mim e fala assim, na hora do diagnóstico, doutora, tira minha mama, não me preocupo com a minha mama, eu só quero viver, não tem problema e tudo. E eu falo, não, você está falando isso hoje. Amanhã, que é o pós-tratamento, não é assim que você vai pensar. Então, eu estou ali sempre para lembrar das pacientes que esse outro dia ele vai chegar. E eu sou super entusiasta, né? Realmente a gente vê na prática ali o resultado estético, fica bonito, né? O resultado, a paciente volta para fazer o controle com a gente. Então, assim, às vezes eu pego o diagnóstico de câncer de mama que a paciente ainda não está na equipe, me perguntam a indicação e claramente eu mando para a Érica, para a Carissa, né, no Instituto VinCT, que fala, olha, você tem que ir com elas, porque é justamente isso, é você tratar o câncer, mas você também tem um resultado que depois você nem diz que aquela mama fez um tratamento oncológico, né, e realmente são mulheres da nossa idade, né, assim, eu vejo os diagnósticos que eu faço hoje são mulheres até mais jovens, né, que a gente, então assim, quando a gente se coloca no lugar, peraí, eu não quero esse aqui, eu quero esse lado. Bom, então já chegamos, assim, queria ficar mais tempo aqui, com muito assunto para falar, da parte da ressonância magnética, até que eu separei aqui uns casinhos. Por exemplo, o foco no novo BIRADS, né? A gente não fala mais de foco de ressonância, a gente aprendeu ao longo do tempo que aquele realce de fundo ali, aquilo ali é benigno, né? Então, assim, por exemplo, achei bom isso sair. E depois que a gente tem o olho refinado, é mais fácil você identificar, não, isso aqui é um realce, é um nódulo, é uma coisa suspeita. Não, isso aqui é um foco de realce de fundo, mesmo às vezes aquela mama capta muito contraste, mas a gente já consegue fazer aquela diferenciação. Achei um ponto positivo. Outro ponto também que veio no BIRADS, mas não muito claro ainda, é a classificação, né, A, B e C da categoria 4, sim, mas ainda não muito claramente, mas a gente já pode usar. Sim. Então, que isso já tinha na mamografia, já tinha no ultrassom. Então, eu acho que vai ser os estudos devem sair aí, né, eu agora acho que para a próxima edição, essa divisão aí na ressonância vai fazer muita diferença. Eu também porque acho que a gente sentia falta disso, né? A categoria 4, ela é muito ampla. Imagina, categoria 4, a gente está falando de 2 a 95% de risco de malignidade. Então, assim, uma categoria extremamente ampla. E mamografia e ultrassom já estavam muito bem concretizado essa subdivisão, e eu acho que agora eles deram um primeiro passo na ressonância. Eu acho que foi uma ideia do BIRADS dizer assim pra gente, olha, a gente já tá de olho nisso, calma. Segura o coração aí, que a gente já tá refinando isso. E eu acho que, com certeza, para a próxima edição, eu acho que eles vão concretizar bem certinho essa subdivisão na ressonância. Eu também super acredito nisso. E a gente conseguiu implementar aqui em Manaus também uma sequência que chama Ultra Fast, né? Sim. Ultra rápida, a gente vê, é muito bacana. Eu sou entusiasta, assim, até porque deu certo, a gente conseguiu implementar. E a gente vê, assim, o sangue chegando lá.
vai na aorta, chega na lesão, então é uma lesão que capta muito precoce, ela é mais suspeita da lesão que capta tardio. E isso, assim, até para tirar aquele realce de fundo, ali a gente vai ver a lesão que capta precoce, então é uma coisa que... Fiquei feliz, assim, de trazer um protocolo mais curto, né, mais abreviado, tudo isso disponível. Sim. E queria pedir para a doutora Érica, assim, se dá uma mensagem final aí para o futuro, aí para jovens médicos, talvez, que nos acompanhem, radiologista ou médico solicitante, como é que a gente pode, o que você vê daqui para frente, o que a gente pode fazer, assim, para melhorar cada vez mais essa assistência ao paciente? Bom, eu acho que o meu recado é isso. Eu acho que a gente não pode se acomodar no pouco, né? Porque às vezes, gente, tentar uma comunicação com o médico solicitante, ou se você é o solicitante, colocar mais informação, falar ali, não, olha, eu estou pensando que talvez seja isso, a minha dúvida aqui com esse caso é com relação a tal imagem. Então, assim, essa comunicação, ela tem que ser ativa. Então, independente de qual lado você está, busque esse contato, porque eu acho que no final das contas é isso, todo mundo vai ganhar. Você com certeza vai ganhar de entender o que é importante de saber. Então, se você é o radiologista, você vai começar assim, nossa, mas espera aí, deixa eu já sempre procurar essa informação ali com quem está pedindo. E do outro lado, você também entrar em contato, você vai ver que o radiologista vai te dar informações precisas, que vai mudar a sua conduta. Então, assim, eu acho que, obviamente, o paciente, né, nessa conversa sempre vai ser quem mais vai ganhar. Então, e com o tempo, como a gente falou aqui tantas vezes, a gente vai só refinando. Então, assim, se você quer se diferenciar, né, eu acho que hoje, com a medicina caminhando para um rumo perigoso, né? A gente está vendo aí, infelizmente, tantos erros, tantas condutas absurdas. Enfim, se você realmente acredita na boa medicina, se você quer se diferenciar, eu ainda acho que a medicina é um campo maravilhoso, mas para quem está disposto a fazer a diferença. Então, assim, vai atrás, porque é lindo. Acho que a gente brilha os olhos de falar, né? Porque a gente vê como a gente pode fazer diferença na vida de tanta gente. Então, assim, eu sempre vou... Enfim, vou ser uma defensora desse contato. Com certeza. E traz para a gente que vê só uma imagem, traz aquela sensação da medicina, assim, de felicidade mesmo, né? De você acompanhar esse pós. Eu acho importante falar para vocês também que a MediCloud, ela tem muito esse olhar, assim, tanto de proporcionar uma experiência boa para o paciente quanto para o médico solicitante e, inclusive, de melhorar essa comunicação entre a gente. Então, você pode fazer seu cadastro, acompanhar seus pacientes, a gente compartilha. A gente tem agora uma situação de achado crítico, que é essa comunicação mais transparente, rápido e fácil possível também, para a gente não perder muito tempo nisso, né? Porque o tempo para o radiologista a gente entende que é uma situação complicada. E também, além disso, provavelmente daqui a um pouco, não só o achado crítico, mas o achado inesperado. Uma pessoa que não tem uma neoplasia, porque ela não tem risco de vida, mas, assim, aquilo ali faz toda a diferença, a gente fazer esse diagnóstico precoce. Então, muito em breve a gente vai ter aí novidades na plataforma. Muito obrigada, doutora Érica, pelo bate-papo, foi uma delícia. Acompanhe na rede social, @doutora Érica Condé, sem acento. Sem acento. Acompanhe também @medicloudbr para você saber as novidades da plataforma. O meu Instagram, que é @Aline Morião. E é isso, obrigada pela sua audiência. Compartilhe com quem precisa saber disso, né? Com o médico, com os pacientes também, para conhecer aí o trabalho bacana da doutora Érica. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi maravilhoso. Eu acho que enfim, uma conversa boa, com muito assunto, com muito conteúdo de qualidade. E eu acho que a gente falou coisas importantes, né? Eu acho que para todo mundo, médico, paciente, enfim. Obrigada, agradeço demais o convite. Nós que agradecemos. Tchau, tchau. Tchau.